um prazer estar com vocês novamente. Por que se deu essa minha vinda para a patologia? Primeiro que eu acho bom explicar porque em faculdade rola muita 5.4, né? A professora Adriana é uma grande amiga minha. Talvez, inclusive, como professora, profissionalmente, seja uma das que eu mais admiro aqui. Então, absolutamente nenhum problema com a professora na disciplina. Eu acho que ela estava fazendo muito bem o trabalho dela. Só que nós conversamos, e o que acontece? Vocês sabem que nós temos tido assim, bastante cuidado de colocar para dar aula para vocês colegas que tenham familiaridade com o assunto. Por exemplo, na neuroanatomia, em verdade vocês têm anatomia humana, né? Vocês entendem a anatomia separada, mas quem é que deu a parte de neuro para vocês? O cirurgião. A parte de trato gastrointestinal, quem é que deu para vocês? Eduardo Schotter, cirurgião oncológico. Quando vocês forem ter radiologia, quem vai dar não no geral, radiologista, o professor João Alves, que é professor de vocês lá no terceiro ano. Psiquiatria, uma psiquiatra, né? Alguém que fez simplesmente saúde mental com após no fim de semana. Então, pegando essa linha de raciocínio, o que nós pensamos? Uma coisa é você dar uma aula conceitual de patologia, aqueles conceitos iniciais, edema, né, congestão, isso é tranquilo, necrose. Outra coisa é você começar a falar de doenças sem efetivamente ter tratado elas em algum momento da vida. Então, por exemplo, como é que a gente coloca um profissional não médico, repito, nenhum problema do mérito da professora. É maravilhosa. Acho até que ela tem uma didática melhor que a minha. Agora, como é que a gente coloca alguém que nunca tratou infarto para falar com vocês sobre infarto, se vocês vão ser médicos? É diferente de colocar para falar com o pessoal da fisioterapia, da odontologia, mas se vocês vão tratar infarto, se vocês vão tratar embolia mesentérica, se vocês vão tratar choque séptico, médicos, a gente achou por bem colocar médico para dar essa matéria para vocês. Então é por isso que eu voltei na sala de aula na patologia, estava no ano passado, voltei agora com vocês, e no ano que vem vocês têm como se fosse a patologia 2, que a gente chama de bases fisiopatológicas. E da patologia 2 para vocês também é um médico, que é o professor Williams, tá? Então, por conta disso, nós conversamos, fizemos esse ajuste, aliviou um pouco a carga horária dela também, porque ela tem uma outra turma agora, vocês sabem que a T4 rachou, né? T4 vai, T4B, a gente não pode dar uma aula para 100 alunos numa sala de aula, então ela também vai ficar sobrecarregada. Achei melhor falar isso para vocês, porque senão passa a impressão de que a disciplina não estava dando certo e a gente trocou. Não é isso. Eu adoro a professora Adriana, tenho maior admiração por ela, e isso, inclusive, não causou nenhum problema entre nós. Nós conversamos e decidimos juntos. Por isso que eu estou aqui com vocês, tá? Muito feliz por estar, porque essa disciplina aqui é a disciplina que eu amo particularmente. Se eu pudesse elencar para vocês as disciplinas mais importantes do ciclo básico, com certeza colocaria anatomia e patologia juntos. Patologia, acredito eu, que mais importante ainda. Porque é aqui que vocês começam a entender como as doenças funcionam. E, obviamente, vocês só vão aprender a tratar as doenças entendendo como é que elas funcionam. Então, assim, amo patologia. Quando você fica na faculdade, eu me dediquei muito para ela, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tendo essa oportunidade. Patologia não dá para deixar acumular matéria, tá? É bastante coisa. Não dá também para sair da sala de aula com alguma dúvida. Vocês me conhecem, já tiveram aula comigo. Não me incomoda vocês pararem a aula a qualquer momento e perguntarem, tá bom? De vocês gravarem, vocês vão ter acesso aos slides. O importante é vocês saírem daqui sem dúvida em relação a esses assuntos aqui. Não deixem acumular patologia. Você já viu Robbins? Isso aqui. Vocês vão ver o conteúdo dele todo. Estou dizendo porque eu que fiz o plano de ensino. Todo, nesse ano e no ano que vem. Então, todo. Não tem um capítulo que vai ficar de fora. Vocês vão ver todo. Então aproveitem esse momento. Dificilmente patologia, vocês vão lá, vocês estão lá, quer saber, vou dar uma olhada, porque alguma coisa não ficou muito clara. Aproveitem esse momento, porque patologia vocês têm que aprender, beleza? Então vamos conversar hoje sobre, em verdade, dois assuntos, porque eles são assuntos muito relacionados entre si. Mas para poder entender trombose e embolia, a gente tem que entender primeiro o normal, porque isso aqui é uma situação patológica. Vocês tiveram aula sobre coagulação? Já. Em algum momento da vida de vocês, como é que funciona a coagulação normal? Vocês tiveram esse bioquímico? Biologia só? Alguma coisa, deve uma passagem em algum momento disso? Beleza, então vai ser mais uma revisão para vocês, mas a gente precisa primeiro bater o olho para saber como é que acontece a hemostasia normal. Ou seja, como é que você tem uma lesão tecidual
e você não sangra até morrer. E as pessoas não forma de fazer isso aqui funcionar. Senão, você imagina, todos nós já teríamos morrido. Porque lesão tecidual a gente tem a todo momento. Andando, posso fazer lesão tecidual na região plantar. Vou abrir aqui, de repente, eu lesão no microvaso. Então, se não fosse esse mecanismo aqui, ou melhor, essa conjunção de mecanismos, a gente ia ter morrido há muito tempo. Então, foi pensado uma forma de fazer isso aqui funcionar, e eu queria que a gente relembrasse como é que funciona a hemostasia normal. Depois de pedir a hemostasia normal, a gente vai entrar efetivamente na questão de doença, na patologia mesmo. Então, vamos lá. Quando nós temos uma lesão tecidual, é formado um coágulo. Esse coágulo não é trombo, ou seja, é um coágulo normal. Como é que se forma um coágulo normal? Quais são os passos para que isso aconteça? Então, vamos lá. Quando a gente fala de lesão tecidual, em última análise nós estamos falando de lesão endotelial, ou seja, lesão daquela camada que reveste os vasos sanguíneos. O que acontece quando você tem uma lesão endotelial? Essas figuras, inclusive, como Hobbes, tá? Que, por sinal, continua sendo a referência da gente para a disciplina, tá bom? Bobiolho é muito bom também, mas o Hobbes eu acho ele mais didático. Então as aulas são montadas em cima do conteúdo do Hobbes. Se você for pegar o Hobbes, ou melhor, quando você for pegar o Hobbes para revisar, você vai ver que a sequência é essa aqui. Então o Hobbes começa falando da hemostasia normal. Vamos revisar ela. Quando existe uma lesão tecidual, essa camada bem aqui, chamada de matriz extracelular, ela acaba sendo exposta para a luz do vaso. E por que é importante ela ser exposta para a luz do vaso? Porque aqui estão passando tanto plaquetas quanto as proteínas que são fatores de coagulação. Então, para que você tenha a formação de um coágulo, a primeira coisa é, ocorreu a lesão endotelial, matriz extracelular exposta, e com essa matriz extracelular exposta, existe a liberação de uma coisa que é produzida pelos próprios células endoteliais, que é endotelina. Então, a primeira medida para que ocorra a hemostasia é uma vasoconstrição. Esse vasoconstritor aqui, que é a endotelina, é um vasoconstritor bem potente. Então, é por isso que logo após que ocorre a lesão, você percebe o quê? A região próxima do corpo, por exemplo, ela fica um pouquinho pálida, ela fica vermelha depois, pela vasodilatação que vem depois do segundo momento. No primeiro momento ocorre a vasoconstrição. Quem é que faz a vasoconstrição? Principalmente endotelina. No momento em que ocorre a vasoconstrição, já é a primeira medida para a hemostasia. Só que isso aqui tudo é concomitante, tá? Não tem nem como a gente dizer assim, a gente elenca por ordem, por questão didática. Tudo isso vai acontecendo concomitantemente. No momento em que ocorre a lesão endotelial, como eu falei para vocês, ó, ocorre a descontinuidade das células endoteliais. Vou botar para essa figura aqui, ó. Ocorre a descontinuidade, você está vendo esse epitéliozinho aqui, ó? Esse epitélio é o endotélio. Esse epitéliozinho ele reveste os vasos por dentro. No momento em que ocorre a lesão, a descontinuidade expõe um outro fator chamado de fator von Willebrand. Esse fator aqui é uma glicoproteína que é responsável por fazer a primeira coisa com as plaquetas. A primeira coisa que acontece com as plaquetas é a adesão plaquetária. Então, as plaquetas, a gente tem três coisas que acontecem com elas. Primeiro tem a adesão, depois tem a ativação das plaquetas, e elas liberam vários fatores, citocinas, isso aí vai chamar novas plaquetas. E a terceira coisa é a agregação plaquetária. Então, as plaquetas não são apenas grudadas e ativadas, elas agregam, elas chamam outras e formam um tampão hemostático. Quem é que é o fator inicial para que tudo isso aconteça? Exposição do fator von Willebrand. Então, mais uma vez, como é que o fator von Willebrand é exposto? Simplesmente pela exposição da matriz extracelular. Porque essa glicoproteína, ela está na matriz extracelular. Aliás, essa é uma das razões pelas quais, em situações normais, a gente não tem coágulos sendo formados. Porque a matriz extracelular ela está escondida por quem? Pelo endotélio. Ela está abaixo, digamos assim, ou externamente, das células endoteliais. Então, no momento em que ocorre essa descontinuidade, ou seja, essa lesão, o fator von Willebrand é exposto, ele faz com que as plaquetas que estão passando por lá, elas sejam primeiro aderidas, então primeiro processo de adesão. Essas plaquetas aderidas liberam várias citocinas, tá? Liberam, por exemplo, tromboxano A2. Tromboxano A2 é um tipo de citocina liberada pelas plaquetas, que além de auxiliar também na vasoconstrição, a semelhança da endotelina, ele também ativa plaquetas à distância, ativa células inflamatórias. Então, é uma citocina importante nesse processo aqui. Aí você está vendo esses granulozinhos liberados, estão simulando a liberação desses fatores aqui. Aí você tem o recrutamento.
das plaquetas. Então, as plaquetas primeiro são aderidas, depois ativadas e depois elas fazem o juntamento entre elas, o ajuntamento, que a gente chama de agregação plaquetária. Então, é formado esse primeiro tampãozinho aqui, que é chamado de tampão hemostático primário. Obviamente que ele é um tampão ainda um pouco fraco, ele não é tão forte. Como é que ele se torna mais forte? Com o decorrer do processo. Porque a partir do momento em que você tem a exposição numa coisa chamada fator tecidual, e a gente simula isso quando a gente faz teste laboratorial de coagulação, já vou falar disso, a partir do momento que a gente libera o fator tecidual, mais plaquetas são aderidas, e aí você tem não apenas a adesão e a ativação, agora você tem a agregação. Quando as plaquetas estão em grande número juntas, elas formam esse tampão aí um pouco maior. Com essa ativação, você também tem a ativação dos fatores de coagulação, que em última análise formam quem? Trombina. Trombina transforma fibrinogênio em fibrina. E fibrina é aquilo que faz com que as plaquetas, outras células inflamatórias também junto, acabam se aderindo e formando aquela estrutura um pouco mais rígida. Então, esse segundo momento, a gente chama de tampão hemostático secundário. Então, aqui você já tem um coágulozinho mais robusto. Depois, com a ativação de todos os fatores, pessoal, você não tem só plaquetas, você tem também hemácias, você tem células inflamatórias aqui, por exemplo, neutrófilo, todo mundo aderido aqui, formando esse coágulo aqui mais bem formado. Então aqui você já tem um coágulo per se, tá? Coágulo por si mesmo, coágulo já bem formado. Agora vocês veem que algumas coisas são importantes para a gente começar a entender. Por exemplo, vocês estão vendo que tem hemácias aqui, né? Essas hemácias aqui, elas são mais comuns de se aderirem em trombos venosos. E a gente vai começar a ver alguma diferença entre trombos arteriais e trombos venosos. Os trombos arteriais, por exemplo, eles são chamados de trombos pálidos. Ele tem mais fibrina do que hemácias aderidas, devido a coloração diferente. Já os trombos venosos, ele tem essa questão das hemácias. E por que as hemácias acontecem mais no trombo venoso? Lembra que o trombo venoso, ele se forma ajusante da lesão. Ou seja, ele se forma depois da lesão. Então, as hemácias que estão rolando por cima do trombo acabam se aderindo nele ficando. Já os trombos arteriais, eles se formam a montante da lesão. Então, todos os trombos, eles se formam em direção ao coração. Se ele é venoso, ele se forma na direção da corrente, porque vai em direção ao coração. Se ele é arterial, como o sangue arterial está saindo do coração, ele vai em direção ao coração, portanto, ele se forma para trás. Tá bom? Já vamos falar de novo quando a gente falar em trombos. Mas eu precisava falar isso aqui para vocês, que era para a gente dar uma relembrada rápida de como funciona a coagulação normal. Deu para ativar algumas sinapses aí de vocês e lembrar de alguma coisa que vocês já viram no momento? Isso aqui é hemostasia normal, tá bom? Coloquei um outro slidezinho aqui. Isso aqui está no Robbins, tá? Eu acho que se a gente citar fator por fator, a aula vai acabar ficando cansativa, vocês verem, são 70 e poucos slides. Então eu vou citar um por um, mas eu queria que vocês olhassem isso no Robbins. A gente tem fatores que inibem a trombose, que são produzidos pelo endotélio, e a gente tem fatores que favorecem a trombose. Tem essa listazinha dos dois lá no Robbins, dê uma olhada nisso aí com atenção depois, tá bom? Por que é importante a gente entender isso aí? Porque esses fatores eles estão sempre em equilíbrio. No momento em que o desequilíbrio acontece, aí que você vai ter a doença, que é a trombose, que é a pneumonia, que é o infarto, tá bom? Então você tem tanto fatores que favorecem a trombose, quanto os fatores que protegem o endotélio contra a trombose. Bem aqui, esse slide, apesar de não graficamente lá essas coisas, eu achei importante colocar que é para vocês começarem a entender como é que funcionam os exames laboratoriais para medir coagulação. Se está normal, se não está normal. Geralmente a gente não pede isso aqui para todo mundo, tá? Para efeito de pré-operatório, a gente pede para pessoas que podem ter problema de coagulação. Então, veja bem, vamos supor que eu vou operar uma hérnia na Tamara, né? Tamara. Vamos supor que a Tamara ela tem uma hérnia inguinal. Eu vou operar a Tamara. A Tamara tem 29. Se a Tamara não tem relato de sangramento normal, a Tamara não tem doença de coagulação, ponto. Não é o tipo da coisa que vai aparecer na hora de uma hora para outra. Porque se ela tiver problema de coagulação sem tomar remédio nenhum, seria algum problema congênito, algum problema metabólico, para ela saber antes. Então a gente pergunta assim, Tamara, você vai fazer uma cirurgia de pequeno corte. Você tem algum histórico de sangramento normal? Por exemplo, você sangra pelo nariz de forma espontânea, sangra pelas conjuntivas, tem sangramento retal, sangramento vaginal. Ao bater numa parede, por exemplo, você fica com uma do nada, a Tamara vai dizer, não tem, então não precisa solicitar isso aqui. É diferente, por exemplo, se a Tamara fosse cheia de doença,
e precisasse tomar alguma medicação anticoagulante. Se ela precisa tomar alguma medicação anticoagulante, eu preciso saber se eu posso operá-la com segurança ou não. Tem coisa que eu vou pedir no pré-operatório e vai mostrar para mim, não, eu não posso operar tomando isso. Eu vou ter que suspender e eu vou ter que operar depois. A depender da medicação, é 24 horas de suspensão, 7 a 10 dias de suspensão. Depende de quê? De qual parte da coagulação essa medicação vai mexer. Então, por exemplo, se ela toma um inibidor de agregação plaquetária, todas as plaquetas que estão circulando nela nesse momento estão prejudicadas. Então, eu tenho que esperar o organismo formar novas plaquetas. Então, suspendo a medicação e espero o tempo do organismo formar novas plaquetas. Então, tem que levar em consideração a vida útil das plaquetas. Quanto tempo cada plaqueta dura? De 7 a 10 dias. Portanto, esse é o tempo de suspensão da medicação dela. Suspendo a medicação, espero novas plaquetas se formarem e colar e opero ela. Pode ser que a medicação que ela tome, por outro lado, mexa mais com fatores de coagulação. Se mexe com fatores de coagulação, eu só preciso suspender com 40 horas mais ou menos. A gente tem fatores de coagulação sendo produzido direto, eu posso operar ela. Então, como é que eu faço para saber isso? Tem basicamente 2 exames laboratoriais que medem isso. Eu tenho o tempo de protrombina. O tempo de protrombina, ele mede a via extrínseca da coagulação. Vocês lembram que tem intrínseca e extrínseca depender de quais fatores de coagulação estou lidando. Então, de forma geral, os anticoagulantes, eles agem aqui no fator 7. Os anticoagulantes que mexem com fatores dependentes de vitamina K para serem produzidos, eles mexem realmente com o fator 7. Então, quando é que eu vou usar o tempo de protrombina? Quando ela diz para mim que ela está usando algum anticoagulante que dependa de vitamina K para sua produção. Se eu vou fazer uma medida de anticoagulação de forma geral, você já está tomando um anticoagulante genérico, não é tão específico. Eu peço o tempo de tromboplastina parcial. Então, esse aqui é o tempo normal de TTP, esse é o normal de TP. Não preciso que vocês decorem isso. Só estou falando isso aqui é para fazer a aplicação clínica de como é que eu mexo com fatores de coagulação para efeito de exame laboratorial, tá bom? Se eu estou falando de fatores que são dependentes da vitamina K, em especial 7, medido pela via extrínseca, eu peço o tempo de protrombina. Se eu não estou falando disso, estou falando de forma mais genérica, eu peço o tempo de tromboplastina parcial, o valor normal é esse aqui, tá bom? Só para vocês saberem isso aqui, mas para a prova de patologia não vai precisar saber não. Aqui tem uma outra representação, tá, de como é que funciona essa questão dos inibidores e da ação deles com os estimuladores da trombogênese, tá bom? Tá lá no blog, vocês dêem uma olhadinha quando vocês forem revisar o assunto. Em última análise, o que os fatores de coagulação promovem? Formação de trombina. O que a trombina vai fazer? Fazer contração de células musculares lisas, ou seja, aumenta ainda a contração vascular. Em especial isso aqui, transformar o fibrinogênio em fibrina para aumentar a força do coágulo e várias outras coisas. Produz citocinas, essas citocinas vão fazer a ativação do endotélio que produz outras citocinas. Então a trombina mais para frente, ela vai fazer, por exemplo, o endotélio produzir óxido nítrico. Ele é vasodilatador, não é vasoconstritor. Então vejam que aqui no início a intenção é fazer vasoconstrição. A partir do momento em que a cicatrização ela perdura, ela vai começar daqui para frente, ela vai durar, aí eu tenho a intenção que o vaso, em vez de contraído, ele esteja um pouco mais aberto, vasodilatação, para que haja efetivamente a inflamação e, portanto, a cicatrização. Então, vem que isso tudo é uma coisa dinâmica. Por que a gente divide isso em tempos? Quem entra primeiro, quem entra depois, por uma questão didática. Tudo isso vai acontecendo meio que junto, tá bom? Então, em última análise, o que os fatores de coagulação fazem? Produzem trombina. Então, para que eu tenha uma hemostasia eficiente, eu preciso ter um endotélio funcionando bem, eu preciso ter plaquetas que são funcionais e preciso ter fatores de coagulação funcionando ok. Esses 3 aí são os pilares da hemostasia: endotélio, plaquetas, fatores de coagulação. Então a gente vai ver agora que quando a gente mexe com uma dessas coisas, ou com todas elas, ou com parte delas, a gente tem aí sim a situação patológica, que é a trombose, tá bom? Então quando a gente vai falar de trombose, a gente vai falar primeiro aqui, os conceitos fundamentais. Vamos falar da tríade de Bishop, que é uma coisa muito importante. Você já viu isso, Fabiano? Tríade de Bishop? Beleza. Vamos falar sobre os tipos de trombo, né? Como é que a gente classifica eles. Vamos entrar em embolia. A gente podia até colocar em 2 aulas separadas, só por isso que eu pedi o tempo da professora hoje, porque a aula é um pouco extensa, eu vou falar de trombose, vou falar de embolia. E depois vamos falar da aplicação clínica, tá bom?
Então vamos começar aqui com trombose. O que é trombose, pessoal? Trombose é a formação doente, a formação patológica de um coágulo. E o que é um êmbolo? Um êmbolo é um coágulo revoltado, ele resolveu sair do lugar dele e ganhar vida. Então o trombo é um coágulo diferente, um coágulo doente, patológico, e êmbolo é quando esse coágulo, quando esse trombo resolve sair do local dele e ganhar corrente sanguínea. Como o próprio nome diz, é êmbolo, é só você pensar no êmbolo de uma seringa, ele saiu do local dele. Então, se é um coágulo, ele está no local, se é êmbolo, ele saiu do local para causar problema em outro lugar. Então, vamos relembrar da tríade de Virchow, né? Quem é a tríade de Virchow? A tríade de Virchow, ela propõe explicar a fisiopatologia da formação dos trombos. A tríade de Virchow não precisa estar presente com todos os seus elementos para que eu tenha formação de um trombo, tá? Só que se você entender esses elementos todos, você consegue entender que eles inclusive interagem eles. Se você tem, por exemplo, um paciente cirúrgico, um paciente pós-operado, ele tem as três coisas. Se você tem uma paciente, por exemplo, que tenha hipercoagulabilidade simplesmente por estar grávida, você olha assim, não, mas ela tem por conta da questão dos hormônios. Beleza, mas se ela está grávida, ela também tem um útero crescendo para cima da veia cava. Se está comprimindo a veia cava, ela também tem estase. Apareceu o segundo elemento da tríade de Virchow. Então veja, esses elementos eles coexistem na maioria das vezes. Mas didaticamente a gente pode separar em três grandes pilares, tá? Que são a lesão endotelial. O mais correto aqui, pessoal, é disfunção endotelial. Porque hoje a gente utiliza muito esse nome, por exemplo, para falar por que o paciente hipertenso ele é hipertenso. Ele tem uma disfunção endotelial. O endotélio a gente considera como um grande órgão, ele produz muita citocina, produz muita coisa. Quando essas coisas não estão sendo produzidas harmonicamente, a gente tem o que nós chamamos de disfunção endotelial. Um nome melhor do que lesão é disfunção endotelial. A gente tem alteração do fluxo, que pode ser duas coisas, um extremo ou outro extremo. Pode ser estase, pode ser turbulência. E a gente tem a hipercoagulabilidade, que pode ser por várias coisas. Pode ser que o cara tenha uma doença congênita, pode ser que o cara tenha uma doença que não é congênita, mas se desenvolveu ao longo da vida, mas é uma coisa metabólica. Pode ser que ele tenha esse problema só agora, por estar pós-operado, por estar com câncer, por estar grávida, por exemplo. Então, esses fatores aqui, geralmente coexistem, tá bom? Vamos lembrar eles. Estase, verdade? Você vê que é alteração de fluxo. Aqui aparece estase, mas vamos colocar assim, anormalidade circulatória. A lesão endotelial ou disfunção endotelial, esse é o nome mais correto, né? E a hipercoagulabilidade. Mais uma vez, guia de Virchow. Estou colocando para vocês uns 3 slides aí, que é para vocês não esquecerem disso aí. Aí você olha assim e diz assim, cara, é uma coisa tão elementar isso aqui, né? Isso aqui nunca vai aparecer para mim na vida. É uma coisa simples, não vou fazer uma prova um dia na vida e tendo essas coisas aí. Essa pergunta, inclusive, é do Robbins. Eu coloquei aqui no final, e eu vou passar para eles agora, questões de residência médica envolvendo tríade de Virchow. Então, Kaiser, talvez seja uma das questões que eu mais vi na vida nos concursos que eu fiz aí, a questão da tríade de Virchow. Então, essa questão, por exemplo, aqui, ó, lá no Hospital Militar, lá em São Paulo, tríade de Virchow com a trombose venosa profunda compreende letra A, né? Estase, coagulabilidade, lesão endotelial. Outra questão, algum hospital aí do Rio de Janeiro, né? Prova para R1, prova de acesso direto. Em relação ao tromboembolismo venoso no pós-operatório de cirurgia abdominal de grande porte UTI, pode-se afirmar que, vamos lá, a maioria dos pacientes apresenta as componentes da tríade de Virchow, provavelmente, né? Dosagem do dedímero tem alto valor preditivo positivo. Olha que questão traiçoeira, olha só. Vamos ler. Dosagem do dedímero tem alto valor. O que é o dedímero? Vocês lembram, né? É um subproduto da coagulação. Tem alto valor preditivo positivo para diagnóstico da trombose venosa profunda. Tem. De fato tem. Mas a gente está falando de quê? Olha só. Pós-operatório. No pós-operatório, ocorre lesão tecidual. Então, todo paciente pós-operatório vai estar com o dedímero alterado. Então, isso aqui é uma verdade parcial. Tá? Realmente tem um alto valor preditivo positivo. Não é esse caso. Então, vou marcar a letra B. Letra C. Ultrassonografia duplex venosa tem sensibilidade, pessoal, é maior do que 90%. Tá? Não é isso aqui não. Letra D. Trombose venosa profunda de membro superior não acarreta embolia pulmonar. Qualquer coisa que for parar em cava, veia cava pode dar embolia pulmonar. Então isso aqui está errado. Correto é a letra A. Depois a gente vai treinar, a gente vai fazer um simulado no fim da aula. Aqui uma prova de concurso público, lá do Rio de Janeiro.
A clássica tríade de Virchow para trombose venosa profunda e possível embolia pulmonar mais uma vez, só pediu a tríade de Virchow. Qual vai ser aqui? Letra B, de bola. Uma questão de concurso público, não sei de onde eu tirei, mas é. Sobre a trombose venosa profunda, é correto afirmar que. E aí você tem as alternativas. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Para vocês entenderem o quão importante é isso aqui. Mais uma vez, patologia para mim, o ciclo básico realmente é a matéria mais importante. Agora vamos voltar para onde nós estávamos. Primeiro elemento que a gente vai estudar da tríade de Virchow, né? Lesão endotelial. Como eu falei, o mais correto seria a disfunção endotelial. Então, o endotélio íntegro ele é antitrombótico. Por quê? Porque ele tem aqueles fatores que promovem e fatores que protegem, eles estão em equilíbrio. A gente não tem, em princípio, alguma coisa que predispõe à trombose. Só que a partir do momento em que eu tenho uma lesão ou disfunção endotelial, eu tenho a produção ou exposição de algumas coisas. Que é a primeira coisa que é exposta lá, vocês lembram? Lesão endotelial. Matriz celular exposta, células endoteliais produzem endotelina. Então, isso aqui acontece o que? Vasoconstrição. A vasoconstrição ela também não altera fluxo? Se ela altera fluxo, ela pode predispor a trombose. Vamos outra coisa, o Platão de von Willebrand, ele é exposto quando a membrana ali, quando a membrana endotelial, ou seja, quando a camada endotelial, ela sofre descontinuidade. Expõe essa glicoproteína faz o que com as plaquetas? Quando as plaquetas colam em cima dela, ele vai e pesca as plaquetas, que é a adesão plaquetária. Não é uma coisa que predispõe a trombose? É, porque o coágulo pode virar um trombo facilmente. Então, por várias razões, pessoal, a lesão endotelial ou a disfunção endotelial pode causar isso aí. Uma situação bem típica. Coloquei aqui, está aqui um bisturi, essa figura aqui, ela fala a respeito de uma lesão causada intencionalmente, ou seja, uma lesão cirúrgica. Logicamente que toda lesão cirúrgica, apesar de intencional, não deixa de ser uma lesão. Acontece a lesão. No momento em que acontece a lesão, a primeira coisa que sofre é o endotélio, porque todos os tecidos têm vasos, sendo calibrosos ou não, eles têm vasos. Todo tecido tem pelo menos capilar. O endotélio é a membrana que reveste o capilar. Então a lesão cirúrgica, ela causa lesão endotelial. Isso aqui, esse slide eu achei bacana colocar, apesar de que graficamente ele não é tão legal, mas fala a respeito de todas as coisas que podem causar disfunção endotelial, não exatamente lesão. Então olha só, a dislipidemia, a hiperglicemia, hipertensão causam estresse oxidativo e inflamação. Essa inflamação vai causar lesão de quem? Endotélio. A própria obesidade, tabagismo, tudo isso mexe com o endotélio. O endotélio disfuncional, ele predispõe a trombose. Alterações do fluxo agora, vamos falar do segundo elemento. O nome, esse nome eu achei muito bacana, porque quando a gente fala de estase, a gente está desconsiderando a turbulência. O elemento da tríade de Virchow mais correto aqui é a alteração do fluxo, ou fluxo sanguíneo anormal. Então, se eu perguntar para vocês em prova, colocar uma questão aberta e dizer assim, cite os elementos da tríade de Virchow e depois pedir mais coisas na questão, porque eu não pediria só isso, né? O que você colocaria aqui como elementos? Alteração do fluxo, disfunção endotelial, problemas na coagulação. Pode colocar aí com coagulabilidade, sem problema. Mas muito cuidado com o nome, tá bom? Prefira alterações do fluxo sanguíneo e disfunção endotelial. Então vamos lá. O que a estase causa? Fluxo reduzido, e esse é o principal fator da trombose venosa. Então vamos imaginar aqui, um paciente com insuficiência cardíaca, ele tem um fluxo mais demorado nos membros inferiores, por exemplo. Um paciente com varizes, ele tem um fluxo deficiente nos membros inferiores. Um paciente com câncer, o próprio câncer produz alguns fatores, fatores de necrose pulmonar, outras coisas que fazem com que aconteça a estase. O paciente que tem aneurismas, por exemplo, aneurisma de dilatação de vasos. Então, todas essas coisas que tornam o vaso mais frouxo, digamos assim, uma circulação pior, ela causa estase. Só que eu também tenho situações de turbulência. Olha só, o aneurisma, ao mesmo tempo que ele é um dilatador de vaso, ele causa dilatação de vaso, o aneurisma ele também causa um fluxo turbilionar, porque ele é um mecanismo de desarmonia dentro do vaso. Como ele causa uma dilatação, mas essa dilatação não é ao longo de todo o vaso, naquele local onde está dilatado, o fluxo passa por lá de volta turbilionar. Uma coisa interessante em relação ao fluxo é o seguinte: o fluxo sanguíneo normal, saudável, é o fluxo que a gente chama de laminar. Então dá uma olhadinha aqui, eu estou olhando um vaso como se fosse uma seção longitudinal, tá bom? O
fluxo está indo nesse sentido, e vocês veem que o fluxo no meio do vaso ele é maior do que o fluxo em sua periferia. Isso é importante, porque onde é que está o endotélio? Está na periferia ou está no centro do vaso? Endotélio. Na periferia. O endotélio, estando na periferia, ele favorece com que não haja agregação plaquetária. Porque o interessante para o vaso é que a plaqueta passa aqui no meio e vai embora do vaso normal. Se ela fica rolando na sua periferia, ela pode aderir, por exemplo, mesmo sem ter lesão endotelial. Então, o interessante para o organismo é que o fluxo seja maior no meio do vaso mesmo. Então, esse aqui é o fluxo que nós chamamos de fluxo laminar, que é o fluxo normal. Esse aqui é o fluxo turbulento. Então, quando você tem, por exemplo, uma estenose do vaso, que é a diminuição do seu calibre, ou uma dilatação do vaso, o fluxo que inicialmente é laminar, ele já começa a pegar vários vetores. Pega um vetor para o lado, outro para cima, outro para baixo, em vez de ter só um vetor para frente. Então ele passa a ser um fluxo turbilionário. Logicamente que o fluxo turbilionário vai fazer com que o próprio sangue machuque o endotélio. Se o sangue machuca o endotélio, eu tenho ali no problema do fluxo a lesão endotelial associada. A turbulência? Vamos lá, se eu tenho esse aqui, ele representa uma estenose, certo? A diminuição do calibre do vaso. O fluxo que vem para cá, nesse vetor, por exemplo, ele encontrou uma resistência. O vetor já muda de lado. Então é só você pegar, vamos supor que você pega de forma bem simples. Você está lavando o carro com a mangueira. Se você aperta no meio da mangueira, você sente o fluxo turbulionar na sua mão. Começa a ver mais atrito do líquido que está passando lá dentro com a parede da mangueira. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, se você tem uma área de estenose do vaso, quem é que causa isso aqui geralmente? Placa de ateroma, por exemplo. Placa de ateroma causa isso. Um coágulo que tiver aderido normalmente lá, piora a situação. Então, quando eu tenho a diminuição do calibre ou aumento, no caso do aneurisma, eu tenho fluxo turbulionar. Quando é que eu tenho fluxo laminar? Quando a parede do vaso está toda bonitinha com essa aqui. Então, o fluxo laminar, ele protege da trombose. O fluxo turbulionar, ele predispõe a trombose. Mais uma vez aqui. Eu achei legal essa figura aqui, porque ela mostra o vaso em uma seção longitudinal, mas ela mostra também o vaso em uma seção transversal, como se você estivesse olhando o vaso de frente. A velocidade máxima do fluxo é no meio do vaso. E a velocidade na periferia já é uma velocidade menor. Então, mais uma vez, para o organismo é importante que as células, que estão logicamente mais para o meio do fluxo sanguíneo, passem mais rápido do que fiquem tendo contato com o endotélio. Tá? Por isso que a estase predispõe à trombose. Então, como eu falei para vocês, situação que são estase predispõe à trombose. Olha só, varizes. Logicamente que quando uma veia está dilatada, o fluxo sanguíneo por ela vai ser mais lento. Porque vamos lembrar de fluxo aqui da física. Quanto menor o calibre da estrutura que você está considerando, maior a velocidade do fluxo. Quanto maior o calibre, o oposto é verdadeiro. Então, quando as veias se dilatam, no caso de variz, no caso de hemorroida, é mais fácil você ter a formação do trombo. Tanto que uma das complicações das hemorroidas, por exemplo, é a presença de trombo. Eu não sei quantos de vocês aqui têm, não precisa acusar se tiver, mas quem tem hemorroida sabe que uma das complicações que pode acontecer, talvez se você tiver, você já tenha tido, é a trombose do plexo hemorroidário. Aliás, quando você estiver no pronto-socorro e chegar um paciente com hemorroidas, não vai chamar o cirurgião 3 da manhã, pelo amor de Deus. Mas se tiver trombose do plexo hemorroidário, tem que chamar, porque é uma urgência. Como é que eu vou saber se existe trombose ou não? Pessoal, tem que olhar, eu só vou saber olhando. Decidir o paciente, lógico, explicando para ele, você precisa examinar e fazer a endoscopia dele. Se você perceber na endoscopia ou no toque que tem uma hemorroida lá que está com consistência pétrea, ou seja, consistência de pedra mesmo, endurecido, você tem um trombo, como ele dói muito. Então você vai chamar o cirurgião vai fazer uma coisa muito simples. Vai pegar uma lâmina, passar naquele vaso para tirar o trombinho de lá. Resolve a hemorroida, ela continua tendo hemorroida igual pela eletiva, mas tira da urgência, você tirou o trombo de dentro daquela hemorroida lá. Então as hemorroidas, assim como as varizes, causam um fluxo sanguíneo normal por estase. Olha o aneurisma aqui que eu falei para vocês. Vocês imaginam aqui uma aorta abdominal normal, o fluxo sanguíneo por ela vai normalmente. Agora vocês imaginam uma dilatação saccular, que é um aneurisma. Esse, aliás, é um aneurisma fusiforme, tá? Tem a forma de um fuso, é um tipo de aneurisma. Ele é o aneurisma mais comum da aorta abdominal, com aneurisma abaixo da emergência das artérias renais. A gente chama isso aqui de aneurisma de aorta abdominal em porção infrarrenal, é o mais comum deles. Então você tem aqui um aneurisma fusiforme. Logicamente, o fluxo que vem por aqui ele é diferente do fluxo que vem por aqui.
Quando o fluxo vem laminar por aqui, ele encontra essa dilatação, ele faz o quê? Ó? Ele muda os vetores do fluxo e acaba causando esse atrito com a parede, levando até a estase. Então veja que os elementos, muitas vezes, eles coexistem da tríade de Virchow. Então aqui você tem um cara predisposto a fazer trombose. Olha que bacana essa figura aqui, achei maravilhosa. Essa figura aqui é o seguinte, vocês estão vendo que aqui você tem um coração, ele está num corte transversal, né? Você está olhando aqui de cima o ventrículo esquerdo, e perceba que esse ventrículo esquerdo está bem dilatado, né? Mas ele tá, tudo bem que ele é uma câmara maior, mas ele está bem dilatado mesmo. E por que ele está dilatado? Esse paciente aqui, ele já sofreu infarto. Como é que eu sei que ele já sofreu infarto? Tudo bem que isso aqui é uma peça de morto, né? Mas digo assim, ele sofreu infarto antes de morrer, não sei se ele morreu disso. Mas ele tem infartos antigos. Como é que eu sei? Porque bem aqui na parede do ventrículo eu não tenho só músculo. O que eu tenho aqui? Vocês estão vendo o branquinho aí, ó? Fibrose. Então o que essa fibrose fez? Além de ter a substituição do miocárdio por um tecido que não é contrátil, que é a fibrose, eu tenho aqui a dilatação de uma parte dessa parede. Olha como ela ficou fininha. Você lembra do ventrículo esquerdo? Ele tem parede fina? Não. Tem parede grossa. A câmara cardíaca tem parede mais grossa é o ventrículo esquerdo. Só que bem aqui vocês veem, como ele teve muita destruição de tecido muscular, bem aqui formou uma dilatação. Então isso aqui é um aneurisma cardíaco. Aneurisma cardíaco. Formou uma dilatação da câmara cardíaca por conta de um infarto antigo. Então uma das coisas que pode acontecer com infarto, a gente vai ver isso na nossa próxima aula. Então, logicamente, como tem um aneurisma, o fluxo sanguíneo aqui fica bem anormal. Outra coisa que torna o fluxo sanguíneo anormal. Vocês estão vendo aqui umas válvulas cardíacas normais. E bem aqui vocês estão vendo as válvulas alteradas. Vocês tiveram aula de cardiovascular comigo ou não? Não. Mas vocês sabem que o nome correto aqui não é válvula, né? É válvula. Válvulas são os folhetos. Então vamos lá, bem aqui você tem um estreitamento da passagem por essa válvula aqui, porque o paciente teve uma febre reumática em algum momento da vida, e como as válvulas não abrem corretamente, ou melhor, as válvulas, os folhetos não abrem corretamente, a válvula fica defeituosa. Se ela fica defeituosa, vamos lembrar, a mitral, o sangue vem de onde e vai para onde na válvula mitral? Vamos olhar aqui, a gente está olhando para quem aqui? Aqui é VE, né? Aqui é VD. Então a válvula mitral é quem comunica átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Se a válvula mitral ela está assim, ó, apertadinha e não aberta assim, logicamente que o fluxo vai ficar para trás aqui, preso mais no átrio esquerdo. Então a tendência é que eu forme um trombo no átrio esquerdo, porque tem distase lá. Vocês veem que esses elementos eles coexistem. Vamos falar um pouquinho agora do terceiro pilar da tríade de Virchow. A gente tem a hipercoagulabilidade. Ela pode ser hereditária, não preciso que vocês decorem essas deficiências aqui, ó, mas ela pode ser hereditária ou ela pode ser adquirida, que é nesse segundo caso aqui. Esse aqui é mais importante para a gente, porque isso aqui são coisas que a gente pode controlar. Então, olha só, se o paciente for operado, pelo fato de ficar imobilizado quando for operado, ele fica em repouso prolongado, tem a questão dos traumas, as internações que ele fica mais restrito ao leito, então deixa ele um pouco mais imóvel. O próprio fato de ele estar imóvel predispõe a hipercoagulabilidade. Mas se ele está imóvel, qual outro elemento que ele tem aí também? Estase, né? Estase, tem a alteração do fluxo. Mas pelo fato de ter sido operado, qual outro elemento que ele tem também? Lesão endotelial. Ou bem que os fatores, mais uma vez, geralmente coexistem. A gente tem uma síndrome chamada de síndrome antifosfolipídica, ou antifosfolípide. Isso aqui acontece geralmente em doenças reumáticas, como lúpus, por exemplo, é uma coisa que é hipercoagulabilidade adquirida. O câncer, a gente tem diversos cânceres, não são todos, que produzem alguns fatores que tornam o sangue mais coagulável. Então, por exemplo, o cara tem um câncer de pâncreas, ele produz fatores de coagulação anormais, o cara faz uma trombose de veia porta, por exemplo. Não porque o tumor chegou na veia cava, mas porque ele produz fatores de coagulação anormais que circulam e fazem trombose em qualquer lugar. A gente tem também a presença de gestação, né? Tanto a presença de contraceptivos orais, alguns deles, quanto a gestação, faz com que ocorra uma hipercoagulabilidade, mas vou resgatar mais uma vez o conceito de gestação. Além dos fatores de coagulação que estão alterados, eu tenho também a estase causada pela compressão que o útero faz na veia cava inferior. Então tem alguns fatores convivendo juntos, tá? Mais uma vez coloquei aqui a figura, só para lembrar para a gente que o cara que faz cirurgia, além de ter estase, além de ter hipercoagulabilidade, ele tem também a lesão endotelial. Já falei dessas questões.
de residência. Vamos falar um pouquinho agora das diferenças entre trombos arteriais e trombos venosos. Como os trombos arteriais eles são formados geralmente em fluxo rápido, diferente dos trombos venosos, eles têm algumas linhas que são formadas pela passagem do sangue em diversos momentos. Então o sangue vai passando, faz uma camadinha ali de células, de hemácias, de fibrina, de plaqueta. Depois vai passando outro sangue daqui a pouco, em outra pulsação, ele faz uma outra camadinha. Então os trombos arteriais, geralmente eles são brancos, porque tem muita fibrina, e eles têm essa coisa das linhas, tá bom? As linhas que nós chamamos aqui de linhas de Zahn. Deixa eu já mostrar para vocês o que são linhas de Zahn. Vocês estão vendo essas linhas aqui, ó? Essas várias camadinhas? Isso aqui são as linhas de Zahn. Com detalhe, linhas de Zahn não se formam em pacientes mortos. Por uma razão muito simples. O paciente morto, ele não tem fluxo. Então, se o cara morreu, ele não vai fazer trombo dessa forma aqui, a não ser que seja um trombo antigo. Se ele for antigo, você vai olhar e vai identificar, porque ele não vai estar dessa forma. Isso aqui é um trombo recente. Ele não vai estar dessa forma. Ele vai estar com coloração bem diferente. Ele vai estar meio fibrosado e tal. Então, isso aqui, logicamente, não é um cara morto, né? Que foi aberto a horta abdominal, mas é um trombo recente, tá bom? O paciente morto não faz trombo dessa forma. Deixa eu voltar para cá. Já o trombo venoso, pessoal, ele é tudo bem aderido à parede, porque os trombos dos vivos são aderidos à parede, é uma característica, inclusive, que os diferencia dos trombos nos mortos. Nos mortos, quando você abre o vaso, o trombo não está aderido, ele está solto ali, quase como se fosse para virar um êmbolo. Então isso aqui diferencia o vivo do morto. E o trombo venoso, ele é um trombo vermelho, porque ele é vermelho, eu expliquei para vocês. Pelo fluxo sanguíneo na veia, que é um pouco mais lento, a hemácia vai rolando por cima do trombo, acaba se aderindo e deixando ele mais vermelho. Então, os trombos arteriais com alguma frequência são pálidos, o nome correto não é branco, tá? São pálidos, e os trombos venosos, em sua maioria, são vermelhos. Onde é que se formam os trombos arteriais, pessoal? Geralmente aqui, ó, artérias coronárias, no cérebro, camadas cardíacas, e eles são sempre tendendo aí em direção ao coração. Você tem a lesão no local, eles crescem para trás. Já os trombos venosos, é mais aqui, ó, veias profundas dos membros inferiores, que é o caso da trombose venosa profunda, veias pélvicas nos seios venosos, e eles são trombos que se formam logo após a lesão. Ou seja, os trombos venosos se formam a jusante, os trombos arteriais se formam a montante. Isso aqui é uma figura bem bacana, que sobe na Anne Robbins. Você está vendo aqui que você tem uma câmara cardíaca, aqui as cordoárias tendíneas, ó. Isso aqui é a válvula custa, isso aqui é a válvula mitral. Não, essa aqui é a mitral, né? Aqui é o ventrículo esquerdo. Você está olhando ele como se fosse um corte, olhando na face posterior. Então você está vendo aqui o ventrículo esquerdo, e aqui você está vendo a válvula mitral, cordoárias tendíneas, válvula custa, cordoárias. E vocês estão vendo que dentro da câmara tem uma estrutura aqui, ó, como se fosse uma massinha. Isso aqui é um trombo intracardíaco. A gente chama de trombo do ventrículo esquerdo. É um trombo intracardíaco. Bem aqui você também tem um trombo dentro do ventrículo direito. Vocês estão vendo outra coisa aí. Estão vendo a área de fibrose? Ó? Então esse cara aqui também já tinha sofrido de infarto, tá? Só que ele não teve dilatação aneurismática, a semelhança do outro. O que ele tem é a presença de trombos. Por que esses trombos foram formados aí? Pois é, não é arritmia porque não tem alteração aqui do pulso, tá? Você não tem alteração da condução elétrica, que seria arritmia. Só que você tem uma dificuldade de contração miocárdica, que não tem. E por que essa dificuldade de contração miocárdica acontece? Porque você teve substituição de tecido muscular por tecido fibrótico. Então o coração não vai ter a força de contração miocárdica legal, tá bom? Isso aqui não mexe com o ritmo, por isso que eu não chamaria de arritmia, tá? Não sei se esse cara tem um problema no sistema de condução, mas aqui é o que aparenta, pelo menos o que me faz lembrar a imagem, é que ele tem a substituição de tecido muscular por tecido doente, no caso a fibrose, e por conta disso ele teve predisposição a formar trombos, ó, trombos. Vamos só pensar um pouco aqui em termos de o que isso pode resultar clinicamente. Então olha só, se um trombo desse sair do ventrículo esquerdo, a gente está olhando para o coração aqui na sua face posterior, né? Do ventrículo esquerdo. Se a gente está pensando em trombo intracardíaco no ventrículo esquerdo, se ele sair daí, ele vai para onde? Se ele vai para a aorta, ele vai ganhar a circulação sistêmica. Então esse cara é um cara que vai ter obstrução arterial periférica. Ele vai ter, por exemplo, a necrose do membro inferior, porque obstruiu o músculo femoral dele. Ele vai ter um problema cerebral, porque
foi subiu pelas carótidas, foi dar lá em cima o trombo dele. Agora, e se esse trombo se desprender aqui? Ele vai para onde? Do ventrículo direito ele vai para o tronco pulmonar. Então aqui o cara pode ter tromboembolismo pulmonar. Aqui ele vai ter uma obstrução arterial periférica. Tá bom? Existe uma situação, ela é de exceção, mas às vezes o cara só descobre que tem esse problema congênito quando acontece uma embolia, que é o que nós chamamos de embolia paradoxal. Vocês já ouviram falar disso aí? Acontece quando é o seguinte: vocês lembram que vocês têm algumas anomalias congênitas em que existe uma comunicação entre os dois ventrículos? Ou que existe uma comunicação entre os dois átrios? Então, olha só, se o cara tiver um trombo intracardíaco lá dentro da câmara, ventrículo esquerdo, e ele tiver por exemplo, uma comunicação interventricular, uma CIV, o trombo não pode passar para o lado? Pode. Então, às vezes, eu sei que parece viagem, mas acontece. Às vezes o cara só descobre que existe uma anomalia quando o cara faz um trombo, como se o cara for fazer um eco. Não, o trombo, beleza, está no ventrículo esquerdo. Geralmente o eco identifica a falha, né? Mas vamos supor que ele sabia que ele tinha um trombo lá. Só que ele fez um trombo que tinha que ir para a circulação sistêmica. Aí o cara vai e faz um TEP, tromboembolismo pulmonar. Não é o que tu esperava. Por que aconteceu isso? Pela comunicação normal. Então, o cara descobre que tem, às vezes, o problema congênito cardíaco porque ele fez uma embolia paradoxal. Tá bom? Então, não esqueçam desse nome, embolia paradoxal. Mais uma vez, a explicação aqui. Se ele tem uma anomalia congênita entre os dois ventrículos ou entre os dois átrios, o trombo que está de um lado do coração pode passar para o outro, do direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito. Então, se ele tem um trombo no local que você esperaria que ele desse teto, mas ele fez um trombo em circulação periférica arterial, é porque ele tem uma anormalidade, tá bom? E o oposto é verdadeiro. Você esperava que o cara fizesse obstrução arterial periférica e ele fez TEP. Se ele fez tromboembolismo pulmonar, o trombo foi para o lugar errado, ele passou de um lado do coração para o outro. Pode acontecer na comunicação interatrial, CIA, ou pode acontecer na comunicação interventricular, que é a CIV. Sendo que existe uma depressão aqui, que a gente chama de fossa oval. A fossa oval, ela nada mais é do que um resquício do forame oval. Vocês lembram disso? Se o forame oval persistir, ele dá comunicação interventricular. Então, às vezes, o cara tem um forame oval, por que isso deu repercussão para ele? Porque como o ventrículo esquerdo ele tem maior maior espessura de parede, também a câmara é maior, quando ele contrai, a maioria do sangue não vai para o forame, ele vai para a circulação sistêmica. Então, o cara não faz hipóxia. Se for um buraquinho pequeno, ele não faz hipóxia. Mas ele pode fazer um trombo paradoxal, uma embolia paradoxal. Tá bom? Entenderam a embolia paradoxal? Beleza. Mostrei aqui para vocês a figura de um aneurisma de aorta abdominal, tá? E mais uma vez mostrando para vocês aqui as linhas de Zan. Repito, isso aqui não se forma no indivíduo morto. Esse cara morreu e tinha isso aqui, mas ele não formou depois de morto, tá bom? Então as linhas de Zan são essas linhas aqui de várias camadas que se formam em trombos arteriais, não trombos venosos. Bem aqui, eu achei essa figura muito interessante. Essa figura, inclusive, tem um Robbins também. O que é o êmbolo em célula? Como eu falei para vocês, o êmbolo é um trombo que se revoltou, saiu do lugar dele e foi causado por um em outro local. Então, o êmbolo era o trombo, estava aderido na parede do vaso, soltou e foi embora. Bem aqui, pessoal, ele chegou numa artéria pulmonar, e em vez de ir para um lado ou para o outro, ele montou em cima da bifurcação. Então, ele fez o que a gente chama de embolia em célula. Olha só, logicamente que é uma embolia muito pior, porque se ele obstruísse um lado, ele obstruísse o outro. Ele obstruiu os dois, que ele montou na bifurcação. Então, isso aqui é um êmbolo em célula. Professor, eu não entendi. Êmbolo em célula. Em célula. Célula. Célula de cavalo, ele montou na bifurcação, tá? Então, um êmbolo em célula. Bem aqui vocês estão vendo que nós chamamos de vegetações cardíacas. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, às vezes quem tem endocardite bacteriana faz o que a gente chama de vegetações. E por que são chamadas de vegetações? Aqui você está vendo uma válvula cardíaca, tá? Com as suas válvulas, seus folhetos, e bem aqui você está vendo pequenos trombos aderidos aos folhetos. Esses trombos são formados por emaranhado de células inflamatórias, bactérias, mas principalmente por trombos. Esses trombos aderiram aqui nos folhetos. É um lugar perigoso para o trombo aderir a folheto cardíaco.
o leito cardíaco está o tempo todo abrindo e fechando. Então, uma dessa de abrir e fechar, uma vegetação dessa vai e solta. Então, enquanto ela está presa, ela se chama de trombo. Quando ela se solta, daí vai para a corrente, ela se chama de língua. Aí a gente tem a classificação dos trombos, tá, pessoal? Os trombos, eles podem ser... Essa aqui é uma das classificações, tá bom? Ele pode ser um trombo oclusivo, ou seja, obstrui completamente a luz. Ele pode ser um trombo mural, que é quando ele fica aderido à parede do vaso, mas ele não obstrui completamente. Ele pode ser um trombo propagado. Isso aqui é um estágio antes da embolia. Ele propaga dentro do próprio vaso, mas ele vai e fica. Se ele for para outro local de distância, ele se chama de êmbolo. Isso aqui é importante. Isso aqui eu me lembro que na aula que eu dei para T1, eu falei assim, eu vou cobrar esse trombo. Eu cobrei e a maioria errou. É importante saber isso aqui. Se eu cobrar em prova, não é só porque eu estou dizendo que vou cobrar, é porque é importante. Qual o desfecho do trombo? Isso aqui é muito importante. O que pode acontecer com o trombo? Então vamos lá. Em pessoas que sobrevivem àquele evento oclusivo, que é o trombo, eu posso ter 5 destinos, tá? O trombo ele pode se propagar, embora, né? Ele pode propagar, pessoal, quando ele cresce dentro do vaso. Então, ele pode se propagar, ou obstruir completamente ou parcialmente o vaso. Esse é um destino. Outro, embolização. Achei bacana essa figura que ela colocou aí, esse aviãozinho. Pode ir embora para outro lugar. Quando o trombo sai de um lugar, se desprende esse chama de êmbolo. Ele pode resolver. O que é a resolução? Lembra que o endotélio produz fatores procoagulantes e anticoagulantes? Vai que uma dessas, os anticoagulantes predominam e conseguem resolver o trombo, ele se desfaz. Aliás, a maioria das vezes é o que acontece, graças a Deus, senão a gente estaria morto hoje. Então, isso aqui pode acontecer pelo próprio organismo ou porque a pessoa tomou um anticoagulante. A resolução de coágulo. Ele pode se organizar, ele vai se aderindo à parede, daqui a pouco faz parte dele sem atrapalhar o fluxo. Ele pode calcificar. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma figura mostrando como é que isso pode acontecer. Isso aqui é a dissolução. Dissolveu o coágulo. Isso aqui é embolização, vamos supor que foi parar lá no pulmão. Isso aqui é a propagação, ou seja, ele vai se propagando pelo vaso, mas fica estável sem obstruir. Isso aqui pode acontecer, é a recanalização, que nesse caso aqui é chamado de organização, tá? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo esses buracos que surgem dentro do trombo? Isso aí pode ser revestido só por tecido conjuntivo ou até, inclusive, por endotélio. O organismo ele pode formar novo endotélio aqui. É como se você tivesse vasos dentro do próprio vaso. Isso aqui pode acontecer, que é a recanalização, tá bom? Então, o trombo ele pode ter esses destinos aí. Veja que tem uma figura do Robbins que eu achei bem importante colocar. Você olha isso aqui, em princípio, você não entende nada. Mas se você entender que o vaso era isso aqui, ó, quem é que está aqui? É o trombo, tá bom? Então, isso aqui é um vaso sanguíneo, foi completamente obstruído por um trombo. Como é que a gente vai saber o que vai dar clinicamente isso aqui? Depende de que órgão você está falando, depende de quão vascularizado ele é, depende do tamanho do trombo, depende de haver circulação colateral. Então, se isso aqui for uma coronária, por exemplo, ó, mas se isso aqui for um vasinho, uma artéria secundária do baço, por exemplo, tem a circulação colateral, pode dar jeito. Então, depende desses fatores aí, tá bom? Vamos dar um intervalinho pequeno, porque a gente vai para a embolia.